Então, boa tarde, Ô, pessoal. prof, Então, pode falar. eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Tá, é assim, eu gostaria de saber, mas isso vai do senhor, só tipo, propor, assim, porque bastante gente falou tipo, da prova, né? O senhor que eu vi o grupo lá falaram da prova. Aí eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha de fazer um trabalho extra. Isso não está dentro do que a gente tinha combinado, tá? Então, o que eu posso fazer é fazer tipo uma outra avaliação, vamos chamar assim de uma avaliação de recuperação, para poder recuperar. Então, isso a gente pode analisar. Agora, trabalho, eu acho que não vem ao caso agora da gente tá fazendo. Ah, então, tipo, uma avaliação de recuperação seria uma outra prova para melhorar essa nota. Mas, tipo assim, se por acaso, ó, vamos supor que eu tirei, sei lá, dois nessa prova, assim, supondo. Aí na próxima eu tiro um. Eu fico com um ou eu permaneço com dois? Para mim não tem problema, você pode ficar com dois, não tem essa Ai, questão prof, para mim. então, pelo menos para mim, eu acho que o povo da sala deve concordar. Não sei, ninguém fala nada, mas Então, para mim eu acho que mas seria bem conforme, legal. tá, só conforme a gente tinha já conversado a respeito disso, vocês têm essa avaliação de recuperação, então é possível de ser feito isso. Então, deem uma olhada lá no plano de ensino que está disponível lá como que vai ser. Não se preocupem com isso, né? Vocês têm direito a uma avaliação de recuperação ou uma avaliação de substituição. Então, é uma forma de vocês conseguirem recuperar nota que vocês não alcançaram 6. Então, isso é Ah, possível, seria tá? tipo a DP, então, tipo, depende da minha nota, da minha segunda nota, tipo assim, eu vou fazer essa prova, e aí na minha segunda nota, se eu não alcançar seis na média, aí eu faço essa prova de recuperação, é isso? Isso mesmo. Ah, tá, entendi, tá bom. Então, tá. Então, vamos falar sobre esse assunto. Aí, depois, num espaço que a gente tem depois da aula, a gente pode conversar sobre a avaliação, não tem problema, tá? Então, só continuando ao conceito que a gente tinha conversado na semana passada, que era sobre balanço de massa. Então, semana passada eu abordei alguns conceitos, né, sobre que envolvem a teoria de conceito de massa. Então, hoje a gente vai estar aplicando aqueles conceitos teóricos na prática, né? Então, vamos resolver alguns exercícios. São exercícios que da mesma forma, lá quando a gente estava fazendo conversão de unidade, é possível de se fazer de uma forma mais simples, igual regra de três, mas você precisa entender que com o tempo isso vai dificultando de forma que fica muito inviável tentar fazer desse modo mais simples. Mas esses exemplos iniciais, eles até podem ser feitos dessa forma, tá? Mas eu já vou resolver da forma que eu considero é, melhor para vocês. Ou seja, vocês vão estar construindo todo um procedimento no qual depois vocês possam estar utilizando em exercícios mais trabalhosos, tá bom? Então, vamos resolver aqui o primeiro. Então, a primeira coisa a gente precisa tentar entender esses conceitos novos que estão abordados nesses exemplos. Então, uma massa de açúcar úmido, ele entra num secador numa razão de 40 kg por hora, com uma umidade de 85% e sai com uma umidade final de 30%. Calcule a massa final. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, independente se o problema é um pouco mais complexo ou não, entender qual é o equipamento fundamental
qual é a operação unitária fundamental que está envolvido dentro desse problema. Então, quando a gente pega esse tipo de problema aqui, ó, então a gente percebe, vocês percebem, que eu tenho só um equipamento. Qual equipamento seria? Seria o secador. Então, aqui a gente só tem o secador, no qual vai estar entrando alguma matéria-prima. Então, ele já está dizendo para nós aqui no problema, né? Então, percebam que o problema está dizendo que entra açúcar úmido, então está entrando açúcar com uma umidade alta, e ele está dizendo que quanto de açúcar úmido que está entrando? Está entrando uma vazão de 40 kg por hora. E aí ele está dizendo quanto de umidade que está entrando, 85%. E ele diz que esse secador sai com uma umidade final de 30%, ou seja, todo o problema está centrado nesse secador. Esse secador, qual é a função de um secador? Independente de qual matéria-prima está se desejando realizar o processamento, mas independente, a gente sabe que o secador, o princípio dele é secar, e nada mais. O que é secar? Secar é tirar água. Então, o secador, ele tem a função aqui de tirar essa água. Não importa para nós aqui que tipo de fenômenos estão envolvidos nesse processo de secagem. Vocês precisam entender que o secador, basicamente, ele vai retirar a água. Então, quando ele retira a água, ele deixa um produto final com uma umidade mais baixa, ou seja, um teor de água mais baixo. Então, basicamente, o secador seria isso. Então, eu vou realizar, vou colocar aqui. Então, como que a gente faz? O procedimento convencional que a gente adota então nós vamos pegar esse problema que a gente tem aqui e nós vamos transformá-lo numa forma mais didática para a gente conseguir resolver. Então, qual seria a forma mais didática da gente transpor esses conceitos, essas informações que a gente tem nesse problema, de uma forma que a gente conseguisse entender melhor? Então, aqui, na engenharia química, a gente transforma isso ou um diagrama ou um fluxograma. Então, a diferença dos dois. O diagrama, basicamente, a gente tem um equipamento e a gente coloca todas as correntes envolvidas. Se fosse um diagrama, seriam várias operações ou vários equipamentos, e aí várias correntes também, mas aí a gente precisaria adotar uma outra forma de fazer essa análise. Mas, independente disso, nós vamos pegar aqui o secador, então nós vamos montar um diagrama, né? Então, como que seria esse diagrama? Então, primeiro, eu já disse que a nossa operação, a nossa etapa principal nesse processo, nesse exemplo aqui, seria o secador. Então, o que normalmente eu faço? Então, eu represento esse secador uma forma gráfica. E aí, como que eu represento isso de uma forma gráfica? Basicamente, normalmente eu faço assim, ó. Eu desenho aqui um retângulo. Então, eu desenho aqui um retângulo. E aí, esse retângulo, como é um secador, então, normalmente eu escrevo aqui, ó. Então, esse é um secador. Tá? Então, coloquei esse retângulo representando o secador. E aí, de novo, independente de quais fenômenos estão envolvidos, o que vocês precisam entender no caso de um secador é que a função dele é secar. Secar o quê? Secar é tirar água. Então, basicamente seria isso. Se ele vai tirar água, então nós temos duas correntes de saída. Por que nós temos duas correntes de saída? Ele está dizendo que está entrando uma corrente. Então, ele está dizendo que está entrando uma corrente aqui de açúcar úmido. Então, eu tenho uma corrente aqui, ó. Eu vou colocar uma corrente de entrada. Essa corrente de entrada, ele está dizendo que é açúcar úmido. E ele está dizendo que entra no secador e sai com açúcar seco. Vamos chamar aqui de açúcar seco. A gente sabe que não é um açúcar totalmente seco, né? É um açúcar mais seco do que entrou. Mas a gente
identifica assim como açúcar seco. Qual outra informação que ele deu para a gente? Então, ele deu a outra informação foi que está entrando essa massa de açúcar úmido e ele está dizendo algumas informações, alguns números ali. Então, o que são esses números? Ele está dizendo que esse açúcar úmido entra numa razão de 40 kg por hora. Quilogramas por hora, se vocês analisarem a unidade, né, do que é a relação de massa por hora. Então, aqui é uma vazão. Então, é uma vazão mássica. Então, ele está dizendo que está entrando uma vazão mássica e aí contínua de 40 kg por hora. Então, eu vou colocar lá naquele diagrama aqui que nós estamos montando, aqui a informação de que a vazão aqui, ó, então, e eu vou chamar de vazão mássica, porque é massa por tempo. Então, vazão mássica, ele está dizendo que são 40 kg por hora. E aí, mais algumas informações que ele nos está dando. Quais são essas informações? Pode falar. Perdão interrompê-lo, mas existem outros tipos de vazão, né? Aqui a gente está usando massa por tempo, mas podia ser volume por tempo, né? Ou... Sim, poderia ser qualquer tipo de vazão. Então, mas o problema ele está nos dando essa vazão mássica. Então, se você quiser transformar essa vazão numa vazão volumétrica, você pode transformar também. Mas acho que não vem ao caso agora essa mudança. Na verdade, vamos tentar entender primeiro o princípio do balanço, e aí depois nós começamos a aprofundar nesses detalhes de que tipo de vazão, que tipo de... como que a gente vai fazer para converter essa vazão mássica para volumétrica, se isso for necessário, tá? Mas vamos tentar focar um pouco agora nessa parte de entender o princípio, e aí depois a gente começa a entrar em contato com esses detalhes. Então, dando continuidade aqui, ele fala que entra, essa corrente de entrada está entrando com 85% e saindo com 30%. Então, a gente volta lá no nosso diagrama e coloca que está entrando, essa corrente está entrando com 85% de umidade e está saindo com quanto? Está saindo com uma umidade de 30% de umidade. Então, essas são as informações que o problema nos está dando. Então, voltando lá de novo, ó, a gente já colocou que está entrando uma corrente de massa de açúcar úmido no secador, numa razão de vazão de 40 kg por hora, com uma umidade de 85% e saindo com uma umidade final de 30%. Então, ele quer saber qual é a massa final de saída. Ou seja, ele quer saber quanto está saindo aqui, ó. Então, qual é a massa que está saindo aqui? A gente sabe qual é a vazão que está saindo. A gente sabe que a vazão de entrada é 40 kg por hora. Então, ele quer saber quanto sai aqui. Se vocês analisassem só esse diagrama do jeito que ele está aqui, se está entrando 40 kg aqui vai sair quanto? Só poderia sair 40 kg por hora. Tá? Então, porque o que entra vai ter que ser igual ao que sai. Só que a gente está faltando alguma informação aqui nesse diagrama. Por que ele está saindo? Como que acontece, na verdade, como acontece não, mas como que ocorre essa redução de umidade de 85% aqui para 30%? Uma parte dessa água ela vai ser retirada. E como ela vai ser retirada? Então, nós precisamos inserir aqui uma outra corrente, que é uma outra corrente de saída. Ou seja, açúcar úmido está entrando aqui no secador, está saindo açúcar seco, e aqui numa segunda corrente de saída vai ter que sair alguma coisa. E o que vai sair aqui? Vai sair água. Tá? Então, aqui vai estar saindo água. Ou seja, entra açúcar úmido, uma parte
dela é seca, né? Uma parte desse açúcar é seca, então uma parte dele a água sai, e a outra parte eu saio com açúcar com uma quantidade de água ou umidade menor. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Por enquanto, tá ok. Então, tá bom. Então, qual é o próximo passo que a gente precisa entender? Tem mais algumas informações que são implícitas nessas informações que estão dadas aqui. Então, primeira coisa, ele está dizendo que está entrando o açúcar úmido. Então, quais são os componentes desse açúcar úmido que estão entrando no secador? Então, quantos componentes estão entrando água, aqui né? dentro desse açúcar úmido? Então, aqui só pode entrar, então vamos colocar aqui, que está entrando açúcar mais água. Então, são os dois componentes que a gente tem. E aqui na saída, um açúcar seco. Mesma coisa, está saindo açúcar mais água. E nessa outra corrente aqui, ó, só sai água. Tá? Não vai sair açúcar aqui. A gente não vai conseguir evaporar o cristal de açúcar, vai só evaporar água. Mesmo sabendo que pode ser que não evapore água, né? Quer dizer, não evapore cristal, mas pode ser que uma parte desse açúcar se dilua com a água e acabe saindo aqui também. Mas vamos considerar, nesse primeiro momento, e também nessa disciplina, né, que a gente está falando aqui, vamos trabalhar que só sai água, não vai ter perda nenhuma. Esse equipamento está funcionando 100% de eficiência, ou seja, aqui só vai sair água. Tá? Então, essa é uma outra informação que a gente tirou, o problema não nos deu, mas com o conhecimento desse conceito de secar, ou seja, de retirar água, de evaporar água, a gente consegue identificar mais algumas informações. Então, se na vazão, né, nessa vazão de açúcar úmido, nós temos dois componentes, que é o açúcar e água, e a gente sabe que 85% do conteúdo desse açúcar úmido é umidade, o resto vai ser do quê? Então, os outros 15% vão ser do quê? De água. A mesma coisa aqui nessa corrente de saída. Se eu sei que tem dois componentes saindo junto com o açúcar seco, saindo no açúcar seco, que é o açúcar mais a água, e que 30% é umidade, quantos por cento é de açúcar? 70% de açúcar. Professor, ali não seria 15% de açúcar? Desculpa, é de açúcar mesmo. Acabei errando. Deixa eu corrigir aqui. De açúcar. Então, aqui é 15% de açúcar. Então, aqui é 15% de açúcar. Tudo bem? Então, aqui a gente já está fazendo algumas interpretações do problema, do que o problema nos deu. Então, 15% de açúcar entra no secador e 85% de umidade também entra. 30% de umidade sai e 70% de açúcar sai do secador. Lembrando que nós estamos falando porcentagem, ou seja, nós estamos falando que é uma relação com essa corrente aqui. Ou seja, eu estou dizendo que 85% é de umidade nessa corrente de açúcar úmido. Percebam que esses 85%, quando eu falo 85% de açúcar úmido, de umidade no açúcar úmido, a gente não consegue relacionar diretamente aqui, ó, com porcentagens. A gente consegue até relacionar valores máximos, né, vazão, mas a gente não consegue fazer essa relação com... A gente não consegue, não. A gente não pode fazer relacionar com relação a essa umidade aqui. Então, a gente não pode fazer uma correlação. Se aqui está saindo 85%, aqui está saindo... Deveria sair 85% também, tá? Então, isso a gente não
não pode fazer. A gente só pode relacionar essas porcentagens na corrente que a gente está analisando. A gente está tirando essa informação. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer agora? Então, percebam que tudo que estava escrito naquele problema está nesse diagrama. Só que ainda esse diagrama ele está um pouco carregado, né? Então, ele tem todas as informações, mas é importante que a gente comece a criar um procedimento para deixar esse diagrama um pouco mais didático. Então, o que a gente faz agora? Então, nós vamos transformar essas informações aqui uma forma mais matemática. Então, o que seria um pouco mais matemático? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar desenhando o secador. Então, eu continuo tendo o secador aqui, ó. Então, eu vou continuar colocando o secador. Vou colocar aqui o secador, tá? Esse secador, ele tem uma corrente de entrada. Esse secador tem uma corrente de saída. E ele tem outra corrente de saída. Agora, ao invés da gente falar açúcar úmido, vamos colocar um número ou uma letra que represente açúcar úmido, para a gente não ficar toda vez, quando a gente for construir a equação, a gente ficar escrevendo açúcar úmido na equação. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente pode chamar qualquer letra que vocês quiserem, vocês podem chamar de número. Então, normalmente, eu chamo aqui, ó, açúcar úmido, eu vou falar que é corrente A. Então, toda vez que eu falar corrente A, eu sei que a corrente A é equivalente a açúcar úmido. Toda vez que eu falar de corrente B, eu estou dizendo que é esse açúcar seco. E toda vez que eu falar C, eu estou dizendo que é essa corrente de água. Então, dessa forma, a gente consegue criar uma forma de ficar mais fácil quando a gente estiver montando as equações. Vazão mássica, então, a gente pode chamar de vazão mássica, a gente pode ter o costume de chamar de vazão mássica de um Q, M, que é uma vazão mássica, que é igual a 40 quilogramas por hora. E a umidade, isso aqui é a porcentagem de umidade, ou seja, um outro conceito que a gente pode utilizar aqui é o seguinte, isso daqui é uma fração dessa corrente, 85%, então eu estou dizendo que é uma fração. E como a gente está fazendo balanço de massa, nós vamos chamar de fração. Pode falar. Vazão o que o senhor falou? Mássica. Vazão íntima, né? Vazão mássica. Vazão de massa. Vazão em massa. É quilograma por hora. Beleza. Tá? Beleza, obrigada. Então 85% de umidade é uma fração de água que eu tenho na corrente aqui. Na corrente A. Então, a gente pode chamar também... Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Então, eu posso dizer... normalmente, a gente adota a seguinte nomenclatura. Fração mássica por X. A gente chama de fração mássica X. E a fração mássica é de quem? Então, eu chamo aqui, ó, fração mássica. Eu chamo de umidade. O M de umidade, aonde? Na corrente A. Porque essa informação dessa umidade é na corrente A. Então, aqui, ó, eu coloco aqui. Então, fica sendo assim, ó, X é de fração mássica. O M é de qual componente? Então, umidade. E a letra aqui em cima é qual corrente? A. Isso é igual a quanto? Então, como a gente está falando em fração mássica, eu estou dizendo que é uma fração daquela corrente. Então, se é 85%, quando eu falo em fração, eu chamo de 0,85. Pode falar, Eduardo. Prof, eu não entendi muito bem esse X a 1.
Tipo, X seria Então, uma ó, fração o que é? Na verdade, de... Pode falar, prof, desculpa. tá. Então, é assim, ó. Isso daqui é uma forma que a gente adota de chamar fração mássica. Então, é uma normatização. Então, toda vez que a gente for falar de fração mássica, nós chamamos de x, tá? Vocês vão perceber que para qualquer dessas correntes, quando a gente estiver falando em fração mássica, nós estamos falando de x. Então, é fração mássica. O que significa esse UM? O M é o componente. Então, eu coloquei umidade, eu coloquei o M de umidade, mas eu poderia ter colocado água, escrever água aqui. Então, alguma coisa, alguma nomenclatura que subentenda o que que componente que é que a gente está utilizando. Se vocês quisessem colocar H, não teria problema nenhum. Então, ou se vocês queriam colocar, eu não gosto muito de colocar, no caso aqui, A, porque senão a gente acaba confundindo. Então, eu coloco essa letra aqui referente ao componente, e aqui no índice, em cima aqui, significa que é qual corrente que eu estou analisando, que eu estou relacionando. Então, toda essa informação aqui, ó, está dizendo o seguinte, fração mássica do componente umidade na corrente A. Tá? E aí... Entendi, prof. Entendeu? Tá. E aí, por que é 0,85? Porque sempre que a gente falar em fração mássica, a gente não fala mais em porcentagem, a gente fala em fração. Então, vai ficar 85%. O que é 85%? É 0,85. É 85 dividido por 100, que dá o 0,85. Por isso que a gente chama de fração, porque isso daqui está representando esse valor. Agora, se a gente tem a fração de umidade e a gente sabe que tem dois componentes aqui, então a gente também pode adotar aqui. Qual é a fração de quem? Do outro componente. Quem é o outro componente? Açúcar. Então eu vou chamar de AC. Então, AC cedilha é fração mássica de açúcar, aonde? Em qual corrente? Na mesma corrente. Então, corrente A. Quanto vale isso? É 15%. 15 sobre 100, que é igual a 0,15. Tudo bem? Então, aqui, tudo isso que tudo isso que eu fiz aqui, ó, vazão mássica, fração mássica de umidade, fração mássica de açúcar, é isso daqui, ó. Representa todas essas informações que estão aqui. Tudo isso é a mesma coisa. Eu só padronizei com algumas informações. Vamos utilizar mesmo critério para a corrente B. Então, qual é a vazão mássica aqui na corrente B? Então, a vazão aqui na corrente B, a gente não tem. Por quê? Porque a gente não calculou. E é isso que ele quer. É essa variável que o problema está pedindo para a gente. Então, a gente não sabe. Então, vou colocar aqui um ponto de interrogação, que é o que a gente precisa calcular. Mas, a gente tem outras informações. Qual é a fração de umidade na corrente B? Então, qual é a fração de umidade na corrente B? 0,3. 0,3. Isso mesmo. Então, é 0,3. Consequentemente, qual é a fração de açúcar na corrente B? 0,7. 0,7. Tá? Então, quando nós temos dois componentes, se a gente sabe a fração de um, a gente consegue descobrir a outra. Por quê? Porque qual é o somatório, qual é a soma da fração mássica desses dois componentes, que são os únicos componentes? 1. Então, fração mássica igual a 1 significa 100%. A mesma coisa aqui. Qual é o somatório que vai daqui? Mesma coisa, vai dar 1.
Se a gente tivesse 3 componentes, quantos componentes a gente precisaria ter para conseguir determinar todos? Precisaríamos ter 2 componentes, porque se a gente somasse os 2 e depois subtraísse de um, a gente descobriria o terceiro. Se a gente tivesse 4, a gente precisaria de 3 componentes, que daí a gente somaria e depois faria a subtração em um, e descobriríamos quem era o quarto, e assim por diante. Tudo bem? Então, até agora, ó, quer dizer, agora, tudo isso que a gente tinha feito nesse diagrama aqui, é a mesma coisa que está nesse diagrama agora aqui, ó. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, agora, qual é o próximo passo? Então, a gente já montou esse diagrama, já colocamos todas as informações necessárias que estavam disponíveis lá no problema, e agora a gente precisa fazer algumas definições. Primeira definição, nós vamos fazer um balanço. Onde nós vamos fazer esse balanço? Então, em qual equipamento, em qual etapa? Então, a gente precisa determinar. No caso aqui, é simples da gente verificar onde a gente vai fazer o balanço. Por quê? Porque a gente só tem um equipamento, que é o secador. Então, nós vamos fazer o balanço no secador. E isso precisa ser definido. Tudo bem que quando é um equipamento só, já está subentendido onde vai ser feito o balanço. Mas caso a gente tivesse mais de um equipamento, precisaria dizer aonde vai fazer o balanço, para que conseguisse chegar ao resultado que se deseja. Então, no caso nosso aqui, como a gente só tem um, mas vamos adotar, vamos utilizar esse conceito para que ele fixe. Então, vamos adotar aqui, ó, normalmente a gente faz o seguinte, a gente delimita aonde a gente vai fazer o balanço. Então, aqui eu estou delimitando que o meu balanço vai acontecer tudo que está dentro dessa parte que eu coloquei aqui em evidência. Então, vamos fazer o balanço aqui. Fizemos isso, todas as correntes estão quantificadas, todas as que foram informadas para a gente, até as que não foram, a gente conseguiu determinar, né, através desse conceito de fração. E aí, o que a gente precisa fazer agora? Então, a gente precisa determinar quem é a nossa base de cálculo. Então, aqui, agora, a gente precisa determinar uma base de cálculo. O que seria essa base de cálculo? Essa base de cálculo nós vamos escolher uma informação na qual nós vamos fazer todos os balanços em cima dessa informação. Por que isso? Porque se a gente sabe qual é a base de cálculo, quando a gente mudar essa base de cálculo, vamos supor, estou numa indústria, e aí foi feito o dimensionamento de um equipamento em cima da sua capacidade. Então, aquele equipamento foi feito um balanço em cima da capacidade dele, que é de 300 litros. O que acontece com todos os números, com todas as vazões, com todas as informações, se eu dobrar essa vazão, ou esse volume, passar de 300 para 600? Eu vou precisar fazer todos os cálculos necessários de vazões de entrada, saída, as frações mássicas, eu preciso fazer tudo isso? Não. Uma vez que eu fiz em cima desse número de 300 litros, como dobrou, todas as correntes também vão dobrar. Então, todas as correntes, todas as vazões, elas vão dobrar. Tudo bem? Então, por isso que a gente precisa determinar qual é a nossa base de cálculo. Porque uma vez que a gente determinou essa base de cálculo, se a gente quiser mudar, se houver a necessidade de mudar essa base de cálculo, ou não só mudar a base de cálculo, mas se quiser mudar esse valor, é só aplicar esse conceito dessa base de cálculo que a gente tinha determinado no início. Então, se dobrou, a gente dobra todas as vazões, se pela metade,
todas as vazões elas vão ser divididas pela metade. Então, por isso que é necessário a determinação da base de cálculo. E qual é essa base de cálculo? Qual é a escolha que a gente vai fazer? Então, nesse caso, para nós aqui, ele fica um pouco mais simples, porque ele já disse que a vazão de entrada, aqui, ó, essa vazão de entrada é de 40 kg por hora. Ou seja, nós podemos dizer que nós vamos realizar todos os cálculos baseado nessa informação. Então, nossa base de cálculo aqui vai ser uma vazão mássica, e aí eu vou falar aqui na corrente A, tá? E aqui, a corrente A, vai ser igual a 40 kg por hora. E aí, através disso, a gente vai determinar essa vazão aqui. Se eu não quisesse usar essa vazão, eu poderia, como base de cálculo, eu poderia usar uma outra? Pode, não tem problema nenhum. Só que aí é necessário que seja informado isso, tá? Porque todos os cálculos, eles são em cima dessa base de cálculo. Se mudar a base de cálculo, essa base precisa ser informada, para que se entenda esses números são baseados em qual base de cálculo. Tudo bem? Mas nesse caso, como ele já deu para a gente, já deu essa vazão, então a gente adota que é de 40 kg por hora. Pode falar. Então, base de cálculo seria algo para a gente, tipo, sair disso, como se fosse isso, tipo... Não sei se deu para entender a minha pergunta. A base de cálculo é um número a partir daquilo ali que os cálculos serão realizados. Então, se você está falando que a minha base de cálculo é uma vazão de açúcar úmido de 40 kg por hora, todos os cálculos que a gente vai encontrar aqui, e inclusive a vazão de saída do açúcar seco, é baseado em cima dessa informação. Se você mudar essa informação, se você mudar essa base de cálculo, o cálculo novo que você vai obter vai ser em cima dessa informação. Por isso que é necessário que a gente saiba qual é essa informação, informação de base de cálculo que vocês adotaram. Então, é isso mesmo. Sem essa informação, vocês não conseguem partir para resolver o problema. Se vocês não tiverem essa informação, vocês não conseguem determinar. Agora, o que pode acontecer? Vamos supor aqui, ó, que o problema não tivesse dado essa informação aqui para nós. Vocês vão ver que tem alguns problemas que acontecem isso. Tem alguns problemas que eles não dão essa informação. Por exemplo, eles dariam só a informação das unidades, umidade de cada corrente e só. E pergunta qual é a vazão de saída. Então, não tem informação nenhuma. Como que vocês vão determinar a vazão se não tem vazão nenhuma? Então, vocês vão ter que informar qual é a base de cálculo que vocês adotaram. Eu adotei 100 kg por hora. Tudo bem. Eu adotei 1 kg. Tudo bem, eu adotei 10. Não tem problema. Tá? A informação que a gente precisa saber é qual é essa base. Então, se eu determinei que a base é 100, a gente vai entender que todos os cálculos realizados foi em cima dessa base de cálculo de 100. Pode falar, Anne. Então, na verdade, eu ia fazer a mesma pergunta que a Duda fez no chat. Então, se o problema ele não dá para a gente, desde que fique bem estabelecido, a gente que pode determinar essa base. É isso mesmo. Somos nós que determinamos isso. Por quê? Porque o cálculo é o mesmo. A forma de calcular é a mesma. O resultado final talvez não, ele vai ser diferente, porque a informação inicial que vocês deram, a base de cálculo é diferente. Mas o que importa é como vocês chegaram nesse valor. Então, mas por isso que é importante vocês passarem essa informação. Qual é a base de cálculo que vocês adotaram? Se não tiver essa informação, não se consegue determinar se o problema está certo ou ele está errado. Então, por isso que é necessário ter essa base de cálculo que vocês adotaram. Tá? Então, nesse caso, como o problema ele já deu essa vazão, então eu vou adotar que a base de cálculo é de 40 kg por hora. E sem contar que eu poderia fazer com 100? Poderia.
Mas como ele está dando essa informação para a gente, e ele quer saber em cima dessa informação qual é a vazão de saída, então é importante, então é necessário que vocês entendam que essa informação ela tem uma certa relevância, tá? Então, porque eles estão querendo saber o resultado em cima dessa informação. Então, nesse caso, vocês poderiam fazer com 100 km por hora? Poderia. Mas aí, depois tem que fazer a transformação, a passagem para 40 km por hora, para que a gente consiga resolver em cima dessa informação que ele está querendo, está propondo aqui. Então, por isso que a gente adota. Se não tem a informação, a gente pode colocar a informação que a gente quer, mas se é dado, então a gente pode adotar essa informação. É mais fácil, né? Se foi dado para a gente a informação, vamos utilizar essa informação. Então, a nossa base de cálculo aqui é 40 km por hora. E agora, a partir de agora, então nós vamos utilizar a equação de balanço de massa. Então, a gente já sabe que, como é um secador, não tem reação envolvida, então toda aquela parte de geração e de consumo é igual a zero. A gente sabe que o que não tem acúmulo, então não vai ter acúmulo aqui, então tudo que entra vai ser igual ao que sai. Então, nós vamos utilizar essa equação aqui, ó. Vai ser igual ao somatório da massa que entra, vai ser igual ao somatório da massa que sai. Tudo bem? E aí, somatório de massa, estou falando é somatório de massa, ou somatório da vazão mássica, ou somatório da vazão volumétrica. Então, isso é só um conceito. Mas, quando eu estou dizendo aqui, ó, que é o somatório da massa que entra, eu estou dizendo que é a massa que entra. Eu não tenho mais nenhuma massa que entra, que é igual à massa que sai. Então, qual massa que sai? Então, é a massa de B mais a massa de C. Pode falar, Eduardo. A somatória que entra, poderia falar também que é, tipo, água mais açúcar. Ah, é exatamente isso que o senhor colocou, né? Tipo, porque o... nós estamos fazendo não, aqui um tipo, balanço, o B seria balanço de água mais massa açúcar. global. Ah, tá. Beleza, prof. Obrigada. Então, aqui nós estamos fazendo uma base, nós estamos utilizando essa equação baseado no global, ou seja, a gente está somando tanto o açúcar quanto a água. Então, a gente pode substituir essas informações aqui, ó, da seguinte forma: vazão mássica da corrente A, que é igual a vazão mássica na corrente B, mais vazão mássica ou vazão de massa na corrente C, tá? Então, essa daqui seria a nossa primeira equação, e é uma equação do balanço de massa global. Por que ela é global? Porque eu estou levando em consideração o somatório dos componentes. Então, eu não estou separando por componente. Quando eu separo por componente, eu faço um balanço de massa por componente. Quando eu não separo os componentes, eu somo tudo, eu chamo de balanço de massa global. E aí a gente consegue até fazer algumas substituições aqui. Que substituições? Das informações que a gente tem. Qual é a vazão de massa na corrente A? 40 kg por hora. 40 kg por hora. Qual é a vazão de massa na corrente B? Então, qual é a vazão? A gente não sabe. Então, a vazão de massa na corrente B, a gente não sabe. E qual é a vazão de massa na corrente C?
a gente também não sabe. Então, a gente chega aqui, ó, numa equação. Qual é a característica dessa equação? A característica dessa equação é que ela tem duas variáveis. Quer dizer, ela tem duas incógnitas. Ela tem duas variáveis, e essas duas variáveis, na verdade, ela tem três variáveis, e dessas três variáveis, duas são incógnitas. Ou seja, a gente não sabe essa daqui, ó, a gente não sabe essa primeira, e a gente não sabe essa segunda. Então, nós temos uma equação com duas incógnitas. É possível da gente resolver o problema com uma equação e duas incógnitas? Então, a gente sabe lá da matemática que isso não é possível. Por que não é possível? Então, a gente precisa de duas equações, de pelo menos duas equações para achar duas incógnitas. Então, o que a gente precisa encontrar aqui? Uma outra equação. Da onde vai sair essa outra equação? Também vai sair do balanço de massa. Só que agora nós vamos fazer do balanço de massa por componente. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, agora, nós vamos fazer um balanço de massa por componente. Por componente. Qual componente? Quantos componentes a gente tem? A gente faz do B, porque é o que tem mais... Ou não, nada a ver? Tem dois componentes, água e açúcar. Isso, tem dois componentes, água e açúcar. Nós vamos fazer um balanço de qual componente? Água ou açúcar? Aí, isso vocês, com o tempo, vocês vão pegar a experiência em qual vai dar menos trabalho. Qualquer um dos dois componentes que vocês pegarem, vocês vão conseguir atingir o resultado final. Só que, nesse caso, quando vocês estiverem trabalhando com evaporador ou secador, dependendo do componente que vocês escolherem, vocês têm um ganho matemático de trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês. Qual seria o ganho? Então, se vocês forem fazer um balanço de massa componente água, tá? Tem água na corrente A? Tem. Tem água na corrente B? Tem. Tem água na corrente C? Tem. Tá. Agora, açúcar. Tem açúcar na corrente A? Sim. Na B? Sim. E na C? Não. Então, se vocês forem fazer um balanço de massa na corrente, em termos do componente açúcar, o que vai acontecer quando vocês estiverem somando açúcar na corrente C? Vai ser zero, porque não vai sair açúcar aqui na corrente C. Ou seja, eu estou falando que açúcar que entra na corrente A é igual à corrente de açúcar que sai na corrente B. Ou seja, todo açúcar que entra em A, ele só vai sair em B. Ele não sai em C. O que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso o seguinte, ó. Então, eu vou descer aqui e vamos fazer o balanço de massa por componente. Como que a gente faz o balanço de massa por componente? A gente faz o seguinte, ó. Por componente. Deixa eu só subir mais aqui para ficar mais fácil para vocês. Vai ser assim, ó. Qual é a vazão de... Já que a gente escolheu o açúcar, né? Eu vou mostrar aqui o açúcar. Então, nós vamos fazer um balanço de massa por componente e o nosso componente é o açúcar. Qual é a vazão de açúcar que entra na corrente A? É 40, não? 15% de 40? 40 é tudo. É 15% de 40. Isso mesmo. E aí, como que a gente coloca de forma matemática 15% de 40? Sem colocar os números. Então, eu vou sobre 100? Fazer o seguinte. Pegar a vazão mássica na corrente A, que essa é a vazão total, vezes quem? Vezes a fração mássica de quem? De açúcar. Aonde?
na corrente A. Isso que você me falou, Eduarda, né? Isso, prof. Isso que você me falou é exatamente isso que eu acabei de colocar aqui, ó. Isso que você acabou de falar, eu coloquei dessa forma. Consegue ver isso? Por quê? O que é vazão mássica de A? 40. O que é a fração de açúcar em A? Os 15%. Então, eu ainda não substituí os valores, mas eu coloquei aqui dessa forma, para depois a gente fazer a substituição. Isso é a quantidade de açúcar que entra. Qual é a quantidade de açúcar que sai? Então só entra açúcar nessa corrente A. Mesmo porque a gente só tem essa corrente A entrando. Qual é a quantidade de açúcar que sai? Mesmo conceito que você acabou de falar para mim, a gente vai adotar aqui. Então, como é? Então, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, como que vai ser? Vai ser assim, ó. É a fração mássica na corrente B vezes fração de açúcar na corrente B, mais fração mássica de C vezes a fração de açúcar na corrente C. Consegue entender isso? Estou dizendo que aqui, ó, qual é a vazão de açúcar que está entrando na corrente A. Aqui, qual é a vazão mássica de açúcar que sai na corrente B. E aqui, a fração de açúcar que sai na corrente C. Vamos só descer um pouquinho aqui, ó. Então, estou dizendo aqui, ó, quanto de açúcar que entra na A, quanto de açúcar que sai em B e quanto de açúcar que sai em C. Aí, dentro da escolha que a gente fez de açúcar, a gente vem aqui e vê qual é a fração de açúcar que sai em B. 0,7. 0,7. E qual é a fração de açúcar que sai em C? 0. 0. É 0, né? Se a fração de açúcar que sai em C é 0, qual é a fração de água que sai em C? 100%. Que em fração equivale a 1, né? No caso. 1. Isso mesmo. Então, dentro disso que acabou de falar, se a fração de açúcar em C é 0, quanto dá a fração de açúcar vezes essa vazão aqui? 0. Então, a gente vem aqui, e aí a gente coloca aqui, fração máxima em A vezes fração mássica de açúcar em A é igual a fração mássica em B vezes fração de açúcar em B. Vamos colocar as informações que a gente tem aqui disponível no problema. Qual é a vazão mássica na corrente A? 40. 40. Qual é a fração de açúcar em A? 0,15. Igual. Qual é a fração mássica em B? Não sabemos. 0,7. Ah, tá. Eu ouvi a fração. Vazão. Eu acho que eu falei fração mesmo. Mas e qual é a fração de açúcar em B? 0,7. 0,7. Então, agora, percebam que nós temos duas equações e continuamos com duas incógnitas. Por quê? Porque essa incógnita aqui, ó, é igual a essa outra incógnita aqui. Essa equação por si só, a gente já consegue resolver ela sozinho. A gente não precisaria da equação 1. É só isolar. Então, vai ficar aqui a vazão
mássica de B é o quê? É 40 vezes 0,15, que dá 6, dividido por 0,7. Deu 8,57, né? Que dá para arredondar para 8,6. Então, deu 8,6, o quê? É vazão mássica. Quilogramas por hora, né? Isso. Então, percebam que a gente já encontrou o valor que o problema está perguntando. Então, a partir de 40 quilogramas por hora que está entrando em ar, vamos voltar aqui, ó. A partir de 40 quilogramas por hora que está entrando aqui, quanto sai aqui? 8,7. E quanto vai sair em B? Em C, desculpa. É só vocês pegarem a outra equação aqui, ó, e substituírem. Aí, como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vão pegar essa equação 1, então vai ficar 40, que é igual a... Qual é a vazão mássica em B? Nós calculamos aqui, 8,6. 8,6. Mais vazão mássica C. Isolando aqui, vai ficar aqui a fração mássica de C é igual a quanto? 40 menos 8,6. 31,4, né? 31,4, o quê? Quilogramas por hora. Por hora. Entenderam? Como a gente fez, então? Então, a gente sempre vai utilizar a equação do balanço de massa para sistema sem reação e sem acúmulo, que é a equação que toda massa que entra é igual a toda massa que sai. Fazendo isso, a gente adota para o sistema global ou não, e por componente. Sempre a gente vai estar precisando de mais uma equação para conseguir encontrar o valor desejado. Pode falar, Felipe. Professor, a gente está aprendendo só quando não tem reação, né? Sim, sempre só sem reação. Sem reação, sem acúmulo. Só sem acúmulo, é isso. Isso. Beleza. Vocês só vão aprender isso, né, numa próxima disciplina. Aqui, nessa disciplina, é sempre sem reação. Então, por isso que... E sem acúmulo. Por isso que aqui vocês vão sempre adotar a mesma equação. Qual é a equação? O somatório da massa que entra é igual ao somatório da massa que sai. Ah, eu gostei dessa matéria. Ainda bem. Vocês vão trabalhar bastante com balanço de massa. Anne, pode falar. Professor, então, eu também achei uma matéria bem tranquila, né? Mas, assim, a gente achou a vazão mássica em B e a vazão mássica em C. Mas qual é a minha resposta definitiva, digamos assim, que o exercício está pedindo? A resposta que ele está pedindo... É o QMB ou o QMC? Vamos ver o que ele está pedindo, ó. Calcular a massa final de saída. Como ele está pedindo a massa final de saída, o que a gente tem, o que está saindo do secador? Tanto a água quanto o açúcar. Tanto a água quanto o açúcar, mas tanto a corrente B quanto a corrente C também, né? Então, ele não falou qual é a quantidade de água evaporada. Ele também não falou qual é a quantidade global ou a quantidade de açúcar seco que está saindo. Ele pediu a quantidade saída. Então, saída a gente entende tudo que está saindo ali. Então, é tanto a corrente B quanto a corrente C. Aí, uma outra questão que acho que foi o Felipe que acabou de falar, né, Felipe? A respeito do... Ou o Lucas, desculpa. A respeito do... Não, eu sou o Felipe. Não sei se... Não, mas acho que foi o Lucas que perguntou, não foi a respeito agora se é açúcar ou água? Não, professor, fui eu não. Desculpa, então foi o Felipe. E aí, como que funciona? Então, essa é uma outra questão que a gente pode levar em consideração aqui. Por quê?
Porque nós estamos falando quanto entra total, 40. Quanto sai em cada corrente? Global também, 31,4 e 8,6. Mas desses 31,4, quantos são, qual é o valor de água e qual é o valor de açúcar? A mesma coisa para essa corrente aqui, desses 8,6. Quanto representa água e quanto representa açúcar? A gente sabe que nessa corrente aqui, ó, de massa em C, só sai um componente. Qual componente está saindo ali? Água. Só sai água. Então, esse componente aqui, ó, essa vazão total que a gente descobriu aqui, a gente já sabe também que também ela só tem água. Aqui não, aqui a gente sabe que tem, nessa de saída aqui em B, a gente sabe que tem açúcar e tem água. Agora, vamos só ver. Quanto de açúcar entrou? Qual é a quantidade de vazão em massa de açúcar que entrou no secador? Perdão. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que foi 6, né? Já que é 40 vezes 0,5. Isso, então. Vezes 0,15, perdão. É isso mesmo. Então, a gente sabe. Então, vamos fazer para ficar mais fácil aqui, ó. Na corrente A, o total que está entrando na corrente A aqui é 40 quilogramas por hora. Desses 40 quilogramas por hora, 40 vezes 0,15 é a quantidade de açúcar. Então, açúcar, desses 40 aqui, ó, quanto representa açúcar? 6 quilogramas por hora. Então, se entrou 40 no total, uma parte de açúcar equivale a 6 quilogramas por hora, quanto é de água? 34. 34. Então, essa de entrada tudo bem. Agora vamos para a saída. Se entrou 6 de açúcar... Seria os 15%, né, prof? Por exemplo, o açúcar. Os 6... esses 6 são 15% de 40. Tranquilo. Aí, açúcar, ele entrou em A. E ele só vai sair aonde? Em B. Então, eu vou dizer aqui, ó. B a gente já calculou. E a gente sabe que em B, 8,6 quilogramas por hora. Quanto é de açúcar que vai sair aqui em B? Desses 8,6, quanto vai sair de açúcar? Duas formas da gente fazer. 30%, né? Isso, você pode fazer 30% de 8,6, ou você pode... 30 não, 70, né? 70% de açúcar que está saindo. Isso, ou verdade. você pode fazer o quê? Se entrou 6 quilos de açúcar por hora, e só vai sair açúcar aqui, não vai sair em outra corrente, diretamente a gente já consegue calcular que o valor de açúcar aqui, ó, 3 quilogramas por hora. Mas pode fazer essa conta que vocês falaram também, 70% de 8,6, que vai dar esses 6. Talvez vai ter que fazer uma aproximação, mas é em torno de 6 kg por hora. Deu 6, 0,2. Isso. E quanto vai sair de água? Quanto vai sair de água? Se... O resto, né? O resto, se está falando que está saindo 6 para 8,6. 2,4. Ou 2, no caso, é porque o dela... Se fosse 6,2, prof, aí seria 2,4, né? É 602, né? Ah, é 602? Por isso que por isso que eu arredondei aqui Ignora, para 6. Então, 6 mais 2,6, 8,6. Em C a gente já calculou aqui, ó, é 31,4. 31,4 por hora. E aí a gente sabe que é água também, então isso daqui é só água. Pode falar, né?
Então, professor, o senhor estava falando que nessa matéria a gente vai estudar balanço de massa sem reação e sem acumulação, digamos assim, né? Isso. Mas a gente vai trabalhar com perdas durante o processo? Não. Aqui é só para vocês entenderem como que é o princípio de balanço de massa. Todas essas informações, tudo isso que você está falando, vocês vão ver tudo lá na disciplina de fundamentos de cálculo do processo. Então, isso vai ser mais aprofundado lá. Na verdade, vai ser muito mais aprofundado lá. Aqui é só para vocês terem uma noção mesmo do que é balanço. Para quando vocês chegarem lá, o professor já informar para vocês como que vai ser. Entenderam? Sim. Então, só recapitulando aqui. Então, vamos finalizando esse problema. Depois que a gente fez o problema, resolveu o problema, é possível da gente ver se está certo ou errado. Essa é uma vantagem quando a gente faz um balanço. Por quê? Porque eu estou falando assim, ó, se está entrando 40, tem que sair 40. Saiu 40, é só somar 8,6 com 31,4, vão dar os 40. Mas será que essa porcentagem está certa também? Entrou quanto de açúcar? 6. Quanto saiu? 6. Quanto entrou de água? 34. Quanto saiu de água? 2,6 mais 31,4, 34. Então, percebam que, em cima dessa informação que a gente partiu, que é a nossa base de cálculo de 40 kg por hora, nós conseguimos encontrar todos esses valores de vazão. Vazão de açúcar, vazão de água, para as 3 correntes. Tudo bem? Então, Tudo bem. Então, esse é um tipo de problema, tá? Esse é um tipo de problema mais simples, que vocês precisam entender o conceito do balanço. Por quê? Porque, em alguns momentos, o que vai ser pedido não vai ser a vazão. Às vezes, vai ser perguntado qual é a fração mássica de um determinado produto que está saindo. Ou qual é a fração mássica que está saindo. Ou qual é o somatório das vazões. Então, é isso que vai ser perguntado. A gente vai estar resolvendo esses exercícios assim para que vocês consigam entender. Tá bom? Então, a princípio, percebam que são conceitos novos, mas que não são conceitos difíceis de ser aplicados. Então, são conceitos que vocês vão se habituar com a resolução desses exercícios. Professor, mas então daí, qual que é a resposta mesmo da pergunta? A resposta dessa pergunta é tudo isso daqui, ó. Tipo, é que perguntou quanto que sai, né? Sai 40. Não é isso? É que eu acho que ele quer saber, tipo, Não. quanto que sai de açúcar e água, né? Percebam que o problema, ele não falou, ele não especificou, aqui, ó, calcular a massa de saída. Ele não falou do que era. Então, vamos colocar todas as massas de saída que a gente tem. Então, é a massa de B, a massa de C, a massa do componente água em B, a massa do componente, a fração, ou a massa mesmo, a massa do componente água no componente B e assim por diante. Então, percebam que o que eu coloquei aqui, ó, é um resumo. Vocês não necessariamente precisariam fazer esse resumo. Esse resumo aqui é mais para vocês entenderem. Porque é importante vocês entenderem da onde vem esses balanços. Percebam que o que eu fiz aqui, ó, por exemplo, eu falei para vocês, ó, entrou 40 no total. Saiu 8,6 mais 31,4, dá os 40. O que isso significa? Isso a gente já fez aqui, ó.
A gente fez quando a gente construiu essa primeira equação, ó. Quando a gente construiu essa equação, foi essa conta que a gente queria fazer, só que não tinha todas as informações. Mas agora a gente está fazendo a mesma conta aqui, ó, da equação 1 para esse cálculo que eu falei. A mesma coisa para açúcar. Quando a gente fez os balanços por componente, e aí o componente que a gente escolheu foi o açúcar, a gente já fez essa conta aqui, ó. Então, a vazão mássica que entra de açúcar é igual à vazão mássica que sai. Cadê isso? Onde está essa informação? Ela está aqui, ó. Essa informação aqui, ó. Essa informação é justamente isso que a gente está falando. Vazão mássica de açúcar que entra é igual à vazão mássica de açúcar que sai. E água também. Então, é essa informação aqui, ó. Entenderam que isso que a gente fez, assim, talvez sem imaginar que estivesse aplicando esse balanço, a gente já está fazendo indiretamente. Na verdade, intuitivamente a gente está fazendo. Nós estamos fazendo intuitivamente esse cálculo que aqui a gente está fazendo, colocando em forma de equações. Por que a gente faz isso? A gente está fazendo isso porque existem alguns momentos em que nós vamos precisar, a equação, a gente não vai encontrar um resultado aqui, ó, igual a gente encontrou direto. Às vezes a gente vai precisar aplicar algum cálculo numérico em cima disso. Por exemplo, em algum momento, acho que no próximo exemplo que a gente vai resolver na semana que vem, eu vou resolver um problema em que a gente vai cair num sistema de equações lineares. E aí, dentro desse sistema de equações lineares, vai ser uma equação sistema linear quadrada, que a gente consegue resolver fácil, né, aqui numericamente, mas vocês vão ver que ele vai dar um trabalho maior, mas é possível de se resolver dessa forma também, e que a gente vai ter que resolver através de um cálculo numérico. Então, vai ser necessário fazer isso, né? Então, professor, pode falar. Mas, tipo assim, por exemplo, se fosse um exercício no Moodle, por exemplo, de alternativas, como que estaria a alternativa, assim? Provavelmente seria mais direto, né, o Felipe? Seria alguma coisa, qual é a vazão de açúcar na corrente B? Qual é a vazão? Tá. Ou estaria assim, ó, qual é a vazão de açúcar e de água na corrente B? Entendi. É quando uma coisa mais direta. Ele precisa ser direto, né? A não ser que eu coloque uma questão aberta, que vocês vão fazendo linha por linha, mas senão realmente não tem o que fazer. Realmente tem que ser direto do jeito que eu estou falando. Tem que ter a pergunta e a resposta ser de uma forma mais direta. Entendi, professor. Obrigado. Tá? Então, por hoje seria isso. Tá? Semana que vem a gente vai resolver. Provavelmente a gente vai precisar fazer mais algumas aulas, talvez fora desse horário nosso de aula. Vocês fixem melhor esse conteúdo. Aí, por hoje, ok. Semana que vem você vai fazer o exercício 2? Vou fazer o exercício 2. Ok, Deixa então. eu ver aqui. O prof. Vou fazer o exercício 2. Vai ser mais rápido, apesar dele ter um grau de dificuldade talvez um pouco maior, mas esse conceito introdutório, vocês vão percebendo que a gente vai fazendo eles mais rápidos. Eles vão acontecendo de forma mais rápida. Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Talvez a gente consiga até fazer o 3. Tá? Então, vamos tentar fazer o 2, mas eu acredito que fazer o 2 e o 3. Pode falar. Anne? Professor, rapidão, só queria perguntar se o senhor vai postar alguma lista de exercício, algo do gênero. Eu vou colocar sim. Eu vou precisar colocar porque para que vocês consigam, tentem fazer sozinhos esses exercícios. Talvez esse daqui fique fácil, porque eu estou mostrando o caminho para vocês, mas seria importante que vocês fizessem para vocês encontrarem o caminho, mesmo que já
eu estou mostrando o procedimento, mas criar o caminho de vocês. Eduarda? Prof, eu queria te perguntar se na sua próxima prova vai ser no horário de aula ou vai ficar aberto assim?